Olá, boa noite. Vai chegando aí, vai chegando, pessoal. Hoje nós temos uma live com uma participante do desafio, Rafa Costa Personal. Então ela vai contar para vocês como eliminou 7 quilos. Então fica aí. Vamos esperar a galera entrar. E vamos aguardar a nossa convidada. Vamos lá, aguardando aqui. Deixa eu ver se vai ficar melhor aqui. Acho que sim. Boa noite, boa noite. Quem tá entrando aí agora? Isso. Boa noite, boa noite. Marcela, Leila, Isa. Quem mais aqui? Luciana. Aguardando, já fiz o convite aí para minha aluna. Oi, Gisele, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo ótimo. Melhor Cadê agora. sua filhinha? Ela tá lá tá em casa, porque hoje eu tô na casa da minha mãe, né? Ela ficou com o pai dela ali. Porque senão ela não ia deixar eu participar da live, ela ia entrar toda hora, ia chamar a mamãe. Aí, por enquanto, eu deixei ela com o pai dela. Verdade. Muito bom. Já treinou hoje, né? Que eu vi? Eu já fiz meu desafio hoje já foi cumprido. Muito bom. Legal. Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar início aí à nossa live, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, acho que tem muitas convidadas da Gisele aí, né, que começaram a me seguir agora recentemente. Para quem não me conhece, eu sou a Rafaela, personal trainer, professora de educação física, trabalho com natação também. E nessa pandemia, né, visualizando assim várias pessoas que estavam precisando de uma ajuda em casa, sem fazer atividade. Então, eu bolei um desafio junto com os amigos meus, que foram as primeiras cobaias do desafio, né, que participaram. E veio dando muito certo. Então, comecei a colocar os resultados na internet, no Instagram, e muita gente chegou até a mim através do desafio. Né? Então, e isso me deixou muito feliz de poder ajudar as pessoas num momento tão crítico, né, que a gente estava passando. E hoje, uma das alunas que participou do desafio é a Gisele, que ela está aqui, vai se apresentar para vocês e a gente vai bater um papo com ela para saber como é que foi todo esse processo, todo durante o projeto. Boa noite, Gisele, se apresente aí para todo mundo, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gisele, tenho 34 anos. Sou assistente administrativa, né? Trabalho fora em período integral durante o dia. Tenho uma filhinha de 1 ano e 8 meses, né? Então, para quem está aí, meu irmão Rodrigo, minha prima, conhece ela, Giovana. Tenho um serviço de casa, sou casada. Então, assim, nós mulheres sabemos como é que é a correria do dia a dia, né? Então, ter participado do desafio foi a melhor decisão que eu fiz desse ano de 2020 até agora. Sim, resultado maravilhoso. Então, assim, estou muito feliz mesmo, realizada comigo mesmo, com esse desafio. Legal. Não conta tudo ainda não, hein? Que a gente vai Pode fazendo as perguntas devagarzinho para a gente manter todo mundo aí. Legal. E aí, Gisele, eu queria saber como é que você me conheceu? Como é que você chegou até o desafio? Como é que você teve essa ideia de participar, vontade de participar? Me fala um pouquinho. Rafa, a primeira vez que eu ouvi falar sobre você foi através da Ellen, né? Então, a Ellen começou o desafio, ela é minha chefe. E aí eu vi as postagens dela no Instagram, das atividades, da alimentação. Aí teve um dia que ela me mandou um direct, se você ia fazer uma live no domingo de manhã. Aí eu falei, não, vou participar. Aí você fez a live, fiz a atividade junto com você. E aí eu vi que, de fato, assim, fez assim, a maior diferença, né? E aí na live, participei das atividades. E logo em seguida, acho que já até adicionei você no Instagram, né? Te chamei. E aí você veio com a questão do desafio. E aí eu decidi participar. Até porque, assim,
depois que eu ganhei minha filha, eu ganhei muito, assim, na gestação já ganhei muito peso. E depois que ela nasceu, eu não consegui eliminar muita coisa. E aí ficava naquele, eliminava um pouquinho ali, outro aqui, mas aí eu via que não tinha muita diferença. E eu via a necessidade de fazer alguma coisa por mim, até mesmo para ter disposição para cuidar de uma criança. E aí depois que eu participei da live, fiquei mal empolgada na primeira semana antes de começar, né, o desafio, já comprei as frutas, as verduras, já comprei tudo certinho para poder começar o desafio. E foi então assim, foi através dessa live que você fez e através da indicação da Ellen que me fez motivar e participar desse desafio. Legal. E como é que estava assim a sua vida antes de começar o desafio, né? Como é que você, Gisele, estava se sentindo? Como é que estavam os seus horários? Conta um pouquinho para a gente aí como é que estava a organização da sua vida antes. Rafa, minha vida assim sempre foi muito corrida, né? Então assim, vou falar sincero para você, eu nunca tirei um tempo só para mim, desde quando minha filha nasceu. Maternidade, para quem já é mãe, sabe que é coisa maravilhosa, é uma realização nossa, mas em contrapartida vem também a responsabilidade, vem a correria do dia a dia, e eu só não fico em casa, eu só não dedico meu tempo para minha filha, então eu trabalho fora, né? Então assim, a minha rotina aqui, eu levanto 6 horas da manhã, aí saio para trabalhar 7 horas, chego em casa 7h30, 8 horas da noite. Aí eu tinha que chegar em casa, dar atenção para minha filha, para o meu esposo, fazer as coisas de casa e sempre deixava os meus cuidados. Vou deixar para me cuidar depois. Vou deixar para me cuidar depois. E aí eu vi a necessidade de que às vezes eu não tava mais prazer de sair, de vestir uma roupa. No final de semana, quando eu ficava em casa, eu ficava de pijama, às vezes nem penteava o cabelo. Então, assim, eu vi que eu não tava me deixando, cuidando de outras pessoas e deixando de cuidar de mim, né? Então, assim, foi isso que me motivou, né? Eu me olhar no espelho e não gostar do que eu estava vendo, né? Não, porque assim, eu sou uma mãe, que eu sou uma esposa, que eu sou uma profissional, que eu também tenho que deixar, né, de me cuidar, de me sentir bem. Então, assim, eu estava numa situação que eu estava minha autoestima lá embaixo, lá totalmente embaixo, e eu entrei, assim, para esse desafio, assim, falando assim, agora eu vou dar o meu melhor. Legal. Então, assim, o que a gente pode perceber, né, que principalmente alguns pontos que você falou. É muito importante, né? Essa rotina da mãe, né? Da mulher, quando ela se torna mãe, ela é muito esgotante, né? Porque você trabalha fora, acorda cedo, vai para o trabalho, aí chega em casa, você quer ficar com sua filha. E então, assim, tem todas as coisas da casa que você também precisa realizar. E aí termina, como muitas mulheres, se deixam um pouquinho de lado e vão assumir todas essas outras funções, né, da vida. Mas assim, você chegou num ponto que você falou, olha, não, eu preciso olhar um pouco mais para mim e para você começar a se reconhecer, porque você via aquela pessoa no espelho e não se reconhecia, né? E assim, eu acredito que muito não só fisicamente, mas assim psicologicamente, porque a gente sabe que a maternidade durante algum tempo ela é ótima, mas ela também te esgota psicologicamente, né? Assim, Sim. ela suga muito a sua energia, né? Então, foram alguns pontos cruciais que você tocou aí e que eu acho muito importante. Então, eu tenho e já tive algumas alunas, né, que passaram por esse processo e que encontram na atividade física, muitas vezes, esse auto-reconhecimento, ou seja, é aquele tempo que eu preciso tirar para mim, né? Ou seja, é aquele tempo que eu preciso não ser a Gisele mãe, mas ser a Gisele mulher, né? É aquele tempo que eu tenho para mim, né? Então, assim, isso acontece muito e a gente vê muito isso expressivamente nas mulheres. Não, sim, Rafa. E outra, né? O nosso corpo modifica, querendo ou não, depois da maternidade, a gente pensa assim, aí eu fico olhando as fotos de antigamente e falo assim, nossa, mas como eu tenho saudade daquele corpo que eu era antes? Hoje eu sou mais feliz, mais realizada porque eu tenho minha filha, mas assim, comigo mesmo eu não estava me sentindo bem. E eu via isso no espelho, eu via isso nas roupas que eu vestia. E até chegou tempos, assim, nesses últimos tempos, antes de começar a atividade física, que eu estava usando roupa que eu usava na gestação. E assim, eu já não tinha mais prazer de sair para comprar uma roupa para mim, de ir pro salão arrumar meu cabelo. Então, assim, isso refletia muito, assim, na minha autoestima, sabe? Eu tava precisando de alguma coisa que me incentivasse a cuidar de mim. Só que, assim, eu pensava o seguinte, para eu cuidar de mim, eu vou ter que dedicar mais ou menos umas 2 horas do meu dia, que eu vou ter que malhar, vou para uma academia.
mas eu tenho minha filha, mas eu tenho minha casa, mas eu tenho meu trabalho. E eu sempre, assim, colocava barreiras e dificuldades. Falava assim, eu nunca vou conseguir. Talvez quando minha filha tiver uma certa idade, que ela ficar mais independente, eu vou conseguir fazer uma atividade física. E eu vi que é capaz. A gente tirar 30, 40 minutos do dia para cuidar de você faz toda a diferença. E tem refletido muito em mim. Que bom. Muito bem. Bom, então você falou pra gente que você chegou em mim através da sua chefe, né? Da Ellen, que foi uma das primeiras participantes do desafio. Ela tá aí, né? Ouvindo a live também. E aí você se desafiou, resolveu te desafiar. Você fez a primeira aula, né? Que acho que, se eu não me engano, essa live foi no Dia dos Pais, domingo, Dia dos Pais. Foi dia 9 de agosto, né? 9 de agosto. Dia dos Pais. E aí foi aberta, né? Algumas pessoas se identificaram. E o fundamento dessa live era exatamente isso, para que as pessoas me conhecessem e conhecessem um pouco do processo, né? Porque eu acho que a partir do momento que você se identifica com alguém ou com alguma coisa, é motivo para te levar adiante. Por quê? Por exemplo, programas de treinamento, a gente tem diversos na internet, né? Mas assim, você veio através de uma amiga sua, né? A sua chefe. Então, assim, foi uma pessoa que te passou confiança, uma pessoa que te indicou e que você foi lá, experimentou e gostou. Então, assim, são 3 fatores fundamentais para que o processo aconteça, né? Sim, com certeza. E aí, como você falou, atividades tem N's, né? Ainda mais agora nessa pandemia, surgiu muita coisa, você faz atividade em casa, online, baixar um programa, assistir no YouTube. Mas às vezes a gente fica tão com os olhos tão fechados que a gente pensa assim, eu preciso ter alguém perto a mim que eu veja resultado, que às vezes as pessoas só vai procurar alguma coisa quando ela vê resultado em alguém, né? Então, assim, foi meio que isso. Eu vi que a minha chefe estava lá fazendo atividade todos os dias, e às vezes uma conversa ou outra ela sempre comentava, e eu via as postagens. Aí eu falei, vamos encarar, vamos pegar esse desafio e vamos encarar e vamos ver o que vai dar. E aí foi surpreendente, Rafa, surpreendente mesmo. Legal. E aí, assim, durante o período do desafio, a gente, para quem está aí, fica até o final, que a gente vai explicar como é que funciona todo o desafio. E para quem ficar até o final da live, vai ter uma surpresa, hein? Oh. Então, assim, eu queria saber quais foram as dificuldades que você encontrou durante o desafio, as barreiras, o que você achou difícil, o que você teve que superar para poder fazer. Conta um pouquinho para mim. Rafa, no começo, assim, na primeira semana a gente vai com aquele gás todo, né? Com aquela empolgação, tá no começo e tudo. Mas, assim, a minha maior dificuldade, a princípio, foi, primeiro, o tempo, né? Que hora que eu ia conseguir fazer a atividade? Já que minha vida, assim, de 6 horas da manhã até praticamente 22 horas, eu não parava quieta nem um minuto. Em que hora que eu vou fazer isso? Então, assim, no começo eu tive que procurar uns horários que desse para eu fazer a atividade, né? Tanto é que no começo eu comecei a fazer 5 horas da manhã, mas aí, como eu moro num prédio, é pequeno, é apartamento, se eu fosse pular, fazer alguma atividade, algum vizinho ia reclamar. Então, assim, depois eu peguei, adaptei o quê? Depois que eu chegasse do trabalho, aí ia direto pra academia. Mas às vezes, quando eu chegava do trabalho, minha filha queria ficar um pouquinho comigo. Então, ela vinha pro meu colo, dava atenção. Então, o que eu fazia? Eu chegava do trabalho, por volta de 19h30, 20 horas, e aí dava atenção para ela até umas 9h30, até as 22h, e depois ia malhar meus 40 minutinhos e voltava. Então, no começo, a maior barreira foi a questão de pegar o melhor horário para que eu fizesse atividade, mas não deixei de fazer, de fazer uma atividade um dia sequer. Fiz todos os dias. E depois veio aquela questão também do cansaço, né? Às vezes chegava do trabalho cansada, mentalmente, porque fisicamente, muito pelo contrário. Depois do desafio, no decorrer do desafio, eu tive mais disposição do que eu tinha antes, né? Então, aí veio aquela questão do cansaço do trabalho. Você estava um pouquinho no sofá, será que eu vou fazer hoje? Não, vou sim, porque eu me desafiei, né? Então, um dos maiores inseguranças que eu tive nesse percurso foi a questão mesmo, primeiro, do tempo, e depois da questão de, eu vou continuar, mas aí toda semana, quando eu vi o resultado na balança, e aí eu me incentivava mais para poder continuar. Então, foi isso que me fez aí continuar o desafio até o final. Para quem não sabe, assim, no desafio, eu mando treinos, né, para o grupo de WhatsApp.
E eles fazem e eles ficam responsáveis por me mandar uma foto de um relógio, um vídeo, da pessoa treinando, qualquer coisa que identifique que a pessoa se desafiou naquele dia, né? E no começo foi exatamente isso. A Gisele me mandava vídeo de 5 horas da manhã, fazendo em casa. Acho que na primeira semana você fez tudo 5 horas da manhã, né? E Foi. aí depois, até uma aluna hoje minha comentou, falou assim, nossa, ela treinava tarde, né? Tinha vídeo 11 horas da noite, 11h30. E aí eu ainda comentei, ela tem uma filhinha de 1 ano e pouco. Aí essa minha aluna, inclusive, comentou, falou assim, realmente não tem desculpa, né? Quando a gente tem força de vontade e a gente quer realmente fazer, a gente tem que encontrar um tempo, né? E vem tudo calhar com o que você comentou no começo, né? De que você precisava de um tempo para você. Você tinha que se desafiar todos os dias para tentar vencer aquela barreira, porque a barreira de tempo todos nós temos. O dia tem 24 horas para todo mundo, né? Então, assim, uma das coisas que a gente também tenta se organizar, principalmente quando a gente começa a fazer atividade física, a gente tenta fazer gestão do nosso tempo. E uma das coisas boas do desafio, que a própria Gisele acabou de falar, é a questão do tempo. Então, assim, todo mundo tem 30, 40 minutos. A Gisele está aqui, prova, e ela pode falar para vocês. Eu acho que não tem um treino que leva mais do que 35 minutos. Verdade. Né? Se você fizer o aquecimento e o alongamento, talvez, se você fizer um alongamento mais demorado, os alongamentos que eu coloquei no GTV, talvez levem até 40 minutos, mas não é mais do que isso. Então, assim, todo mundo tem esse tempo, todo mundo tem como arranjar 30 minutos para poder cuidar melhor de si mesmo, né? Porque se a gente for ver durante o dia, querendo ou não, às vezes você senta em 30 minutos para assistir uma série, para assistir alguma coisa na TV, para ler um livro. Então, assim, tempo a gente consegue, mesmo, né? Seja faltando 10 minutos para poder virar o outro dia, mas a gente ainda tem tempo, né? Já teve até situações, né, Rafa, que chegou uma vez que eu te mandei mensagem, Rafa, hoje eu não vou fazer atividade, porque eu tô saindo do trabalho agora, e aí eu vou chegar em casa muito tarde. Mesmo assim, 23h55 eu estava lá fazendo atividade e cumprindo o desafio que eu também além do desafio que a gente tinha em grupo, eu também me desafiei para isso. E assim, o engraçado, sabe, que eu me surpreendi quando a gente começou o desafio, quando você pediu as imagens das fotos, né, do antes, quando eu vi as imagens, aí que eu choquei. Eu falei, realmente eu preciso fazer alguma coisa, porque do jeito que tá, não tá legal. Que a gente olhando assim, fisicamente no espelho, é uma coisa. Quando você tira foto, que você vê o jeito que você está, aí cai a realidade em si. Então eu choquei no antes e depois choquei no depois, né? Então, assim, foi surpreendente. Aproveitando que você tocou nesse assunto aí, eu já vou colocar uma outra situação. Muita gente me pergunta, né? No desafio a gente faz as fotos, eu mando as fotos, as posições que eu quero as fotos, para que as pessoas me enviem. Isso é feito, apesar da gente fazer o desafio em grupo, todas essas coisas são mais íntimas, foto, peso, medida, elas são todas no meu pessoal, né? Para que a gente não tenha o constrangimento de ninguém, para que a pessoa se sinta à vontade fazendo o desafio, né? E muita gente me pergunta, mas para que foto? Não vejo razão para isso. Quando você vê o antes e o depois, tem um aluno meu mesmo que falou, ele falou assim, olha, eu não botava fé nesse negócio das fotos. Falei, para que a foto, né? Não sei o quê. Mas assim, quando ele viu o depois, e que às vezes a nossa mente, ela brinca com a gente, né? A gente vai acostumando com aquilo que a gente vê no espelho e a gente não registra. Ou às vezes, assim, à medida que a gente vai perdendo medida, a gente vai vendo diferença nas roupas, mas a gente não tem noção de quanto é aquilo. E quando a gente vê a foto, aí a gente vê, né? Então, assim, teve muita gente me perguntando se aquela sua foto era de verdade, se era Photoshop, o que que eu fiz. Então, assim, segura aí, a gente não vai falar sobre isso agora, daqui a pouco. Daqui a pouco você vai contar o segredo. Então, assim, essa é uma forma muito interessante da gente entender como que funciona, né? E da gente ver o que a gente é capaz, o que a gente pode e o que a gente pode fazer cada dia melhor por nós mesmos. Verdade, Rafa, verdade. E sem contar, assim, que é bom a gente ter um profissional nos orientando, né?
Porque muitas das vezes também a gente pega assim, vou pegar uma atividade lá, um exemplo, no YouTube, eu vou lá e vou fazer. E aí, talvez a gente está fazendo certo? Talvez aquele vai ter um resultado. Então, assim, a sua participação, esse projeto que você criou, nossa, é maravilhoso. As orientações que você passa pra gente, a forma como, às vezes, uma atividade que a gente vai fazer, que talvez a gente tenha dificuldade, você vai lá e faz um treino adaptado. E faz toda a diferença. Ter uma orientação de um profissional de excelência como você é maravilhoso. Muito bom. Obrigada, Gi, pelos elogios. Isso é uma coisa assim que eu acho que com certeza faz a diferença em relação a outros programas, né? A gente, com o desafio, a gente cria um grupo de WhatsApp. Isso é o primeiro ponto que desde o início deu super certo, né? Apesar das pessoas muitas vezes não se conhecerem dentro do grupo, elas estão ali se estimulando. Acho que um estimula o outro, né? Às vezes você até tá num dia, como você falou, tô mais cansada, não vou treinar. E você chegou lá e treinou mesmo assim. Porque às vezes você começa a ver as postagens das outras pessoas no grupo e fala assim, não, eu consigo hoje eu posso, né? Assim, vai ser só um pouquinho. Vou fazer, sei lá, meia série, mas eu vou fazer. E outra, Então, tá todo mundo no mesmo objetivo, no mesmo foco, né? Então, um incentiva o outro. Como você falou, por mais que a gente não conheça a pessoa, acaba criando um vínculo, né? A pessoa foi lá e fez atividade, então eu também vou lá e fazer o meu também. Então, é vou muito, fazer o muito meu bom. do dia. Sim, com certeza. E isso que você falou é muito importante, assim, da mesma forma que vocês contribuem com o que vocês fazem, com alimentação. A gente tem a presença da nutricionista no grupo, que direto manda dicas, né, de Sim, alimentação, então ela está revendo sempre a alimentação ali do pessoal. Tiveram muitos casos de que chamaram ela no privado, né, para tirar dúvidas. Alguns alunos tiveram, às vezes não tem um resultado tão esperado, então ela vê na alimentação o que está precisando introduzir, o que precisa melhorar. Então, acho que isso faz uma grande diferença, né? Assim, a gente unir a atividade física com a alimentação, uma tem que andar do lado da outra, porque eu acho que isso você pode ter percebido também no desafio, né? Que um dos pilares do desafio é a gente fazer peso na sexta e na segunda-feira, né? E muita gente me pergunta, por que sexta e segunda-feira? Sendo que são 2 dias muito próximos um do outro. E é exatamente para a gente ver o impacto que o final de semana causa na nossa vida, né? Que a gente geralmente comete alguns erros, né? A gente, além de não treinar, não fazer atividade física, a gente sai da dieta. Então, a gente junta duas coisas que são fulminantes para o aumento do peso na segunda-feira. E aí, no desafio, a gente consegue provar isso, né? E mostrar para todo mundo que final de semana tem que ser dia também. Tem que ser dia de malhar, tem que ser dia de se alimentar bem, tem que ser dia tirar de cuidar de você. aquela questão, aquela cultura do dia do lixo. Exatamente. Não existe o dia do lixo, né? O que eu falo muito para as pessoas, para os meus alunos. A refeição, a saída da refeição, da saída da dieta, porque na verdade a gente fala dieta, mas é uma alimentação balanceada, é uma alimentação saudável, porque quando a gente remete à dieta, a gente remete a passar fome, né? Restrição Então, de tudo, que você não pode comer nada. E não é não assim, pode comer né? nada. E não é assim, né? Assim, para vocês terem uma ideia, para quem está assistindo aí e não conhece um pouquinho do desafio, o desafio a gente remete a alimentações saudáveis. Então, tem que ter a presença de frutas, verduras ou legumes nos pratos que a gente coloca lá no grupo. E aí, eu até cito um exemplo. Eu posso colocar um exemplo de um Big Mac com a salada? Na teoria, sim. Pelas regras do desafio, sim. Mas você vai ver que com o tempo, aquela ideia do Big Mac com a salada, ela vai cair por terra, porque ela não vai te ajudar. Então você começa a ver os pratos dos outros participantes e você começa até nisso você se estimula para melhorar, né? Para fazer melhor. Assim, o primeiro grupo que a gente criou do desafio rolava uma competição de
quem fazia o prato mais bonito, prato de hotel, assim, né? Prato de restaurante, MasterChef. Então, estava virando uma competição de foto mais bonita. Então, isso tudo é saudável, tudo isso é bom, né, para as pessoas se estimularem. Sim, Rafa. E outra, né? Até outro dia conversando com a Ellen, a minha alimentação antes de começar o desafio era totalmente assim, fora do normal. Porque às vezes eu tomava café antes de ir para o trabalho ou na hora, ou antes de iniciar minha atividade no trabalho, e só ia me alimentar à noite quando eu chegava em casa. E aí eu queria comer as paredes, né? Porque ficava o dia inteiro sem comer e comer as paredes. E aí chegava em casa, me alimentava, não tinha muita disposição para brincar com a minha filha, para dar atenção para ela e logo já ia dormir. E com o desafio, eu, né, tive que seguir a questão de uma alimentação saudável. Eu me alimentei melhor e muito mais no desafio do que antes. E tive um resultado surpreendente. E assim, faz toda a diferença a alimentação saudável. Você incluir fruta, verdura, legumes na sua alimentação. Você vê o reflexo no seu organismo, na sua pele. Ou meu cabelo parou de cair. Influencia em tudo do seu corpo. Então, assim, é surpreendente. Muito bom. Não, e uma coisa que você falou, né? Você chegava em casa morta de cansada, não tinha disposição para brincar com a sua filha. Então, assim, uma coisa natural, normal do seu dia a dia. E hoje, como é que tá essa sua relação, assim, da disposição, do cansaço, do horário de treino? Como é que você arrumou tudo isso? Rafa, hoje eu tenho muito mais disposição do que antes de começar o desafio, de começar a atividade física. Antes do desafio, eu já chegava em casa totalmente cansada, estressada. Então, assim, minha filha, eu ficava o dia inteiro longe dela, ela queria colo, e brincava com ela ali 20 minutinhos, já queria tomar meu banho, dormir, entregava ela pro pai dela, falei assim, agora cuida dela que ela é sua. Né? E eu via que ela sentia minha falta, e eu não tinha aquela disposição de brincar, de dar atenção, e às vezes até o estresse do cansaço do dia a dia descontava na criança, né? E depois do Sim. desafio, eu tenho muito mais qualidade de vida, disposição com ela, disposição no trabalho. Eu já levanto disposta, eu já chego em casa, eu tenho totalmente alimentação para ela. Às vezes a gente fica brincando 2, 3 horinhas, correndo de um lado para o outro dentro de casa, eu não me canso. Então, assim, a minha vida familiar foi outra, mudou totalmente, assim, disposição total. E o reflexo disso, assim, tá na minha filha. Tanto é até mesmo a questão do que ela não ficava tanto apegada a mim, porque quando eu chegava em casa, não tinha muito tempo para ficar com ela ficava mais perto do pai dela. E aí, quando eu chego em casa agora, ela já corre pro meu braço, aí, é claro que a gente tem que tomar banho, devido estar na rua e tudo mais. Vou lá, cuido dela, tomo meu banho, cuido dela, brinco com ela. Quando eu vejo que eu cansei ela, aí sim, aí eu vou fazer. Eu disposição. Muito bom. Não, assim, esse seu depoimento, eu acho que, assim, para todo mundo e muito mais para você, é super válido, né? Assim, qual que é o benefício, né, que o desafio te trouxe, assim, além de praticar atividade física, te trouxe qualidade de vida, melhorou sua autoestima, você está se sentindo muito melhor, sua disposição no dia a dia, no trabalho, sua disposição para brincar com a sua filha. Então, assim, hoje você interpreta e você leva a vida de uma outra forma. Sim, os seus horários até continuam os mesmos, mas você ajustou dentro do que você podia e está levando da melhor maneira possível. Sim, e faz toda a diferença, né, Rafa? Por mais que a minha rotina do dia a dia ela não mudou, mas eu consegui, como você falou, pegar em alguns horários para cuidar de mim e isso está refletindo em todas as outras áreas da minha vida, não somente na minha vida, na minha vida familiar, mas na minha vida profissional, comigo mesmo, na minha casa, até disposição, porque assim, às vezes chegava o final de semana que eu tinha que ir lá arrumar casa, eu queria ficar só sentada no sofá assistindo televisão ou então dormindo, depois do almoço e lá tirar aquele cochilinho. E agora não, agora eu já levanto disposta, levanto até mais cedo no final de semana para fazer uma caminhada, e depois eu vou lá e vou cuidar dos afazeres de casa. Então, tudo isso mudou. Depois do desafio, tudo mudou, assim, totalmente. Como eu falei, às vezes, quando você me pediu um depoimento, o desafio para mim foi um divisor de águas. Depois do desafio, tem a Gisele antes do desafio e a Gisele depois do desafio. Muito bom. E, Gisele, deixa eu te perguntar. Teve uma hora aí que você comentou
um pouquinho atrás, principalmente na minha participação, né? Teve algumas semanas que você me abordou, né? Me chamou e perguntou, determinado exercício, como faz? Como é que eu posso fazer? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Por exemplo, a gente não se conhece, a gente só se conhece assim, né? Na telinha. E se a gente vai se conhecer pessoalmente um dia, a gente vai marcar um treino e vamos fazer todo mundo do desafio. E aí Com eu queria que certeza. você me falasse um pouquinho assim, como é que foi essa relação? Como é que você se sentiu tendo que me chamar? Como é que foi todo esse processo? Assim, quando você pedia ajuda para adaptar algum exercício? Queria saber para você como é que foi isso. Rafa, eu sempre tive um bom retorno seu. Assim, desde o começo, a percepção que eu tive de você é que, assim, você é uma pessoa muito prestativa na questão do quê? Às vezes a gente, né, eu sempre mandei mensagem para você e, assim, era rápido, você já me dava uma resposta. As dúvidas que eu tinha, você de imediato, você já ia lá e falava, não, Gisele, olha, você está com dificuldade nessa atividade, então vamos fazer assim, vamos fazer uma atividade que adaptável, mas que você consiga. Então, assim, eu sempre tive um bom retorno seu. As suas orientações foram fundamentais. Às vezes eu gravava a atividade, o bloco, do início ao fim, e te mandava, Rafa, tá certinho? Vê que eu preciso melhorar. E você sempre falava, não, tá tudo certo, vamos fazer dessa forma. Então, você sempre sempre me direcionava, seja no grupo, na participação no grupo, seja tanto quando eu te chamava no privado também, te mandava algumas dúvidas que eu tinha. Você sempre me deu um retorno muito bom e eu sempre me senti bem aparada, sabe? Mesmo a gente não conhecendo, assim, pessoalmente, mas, assim, é como se eu te visse todos os dias e falasse com você todos os dias. Isso é uma coisa legal, assim, né? Porque muita gente ainda não se sente totalmente confiante, né? Com esse treino online, mas como eu falei no começo da live, alguns pontos foram essenciais para que você tomasse essa decisão, né? Primeiro, foi a indicação. Segundo, a sua necessidade, né, de mudar. E terceiro, você se sentir amparada e você se identificar com a profissional que estava fazendo todo o processo, né? Então, assim, esse é um diferencial que tem de tantos treinos aí, né? A gente procura estar sempre E a amparando os atenção, alunos. né, Rafa? A atenção que você dá para os seus alunos, assim, faz toda a diferença, né? E, assim, quando eu malhava na academia, eu nunca, assim, tive um acompanhamento de um personal próximo, mas eu sempre via nas academias aqueles personal que acompanhavam um aluno para fazer atividade, e eu achava uma coisa meio fria, às vezes, e até pensei assim, quando eu for fazer uma atividade, quando eu comecei o desafio com você, até pensei assim, a gente vai falar muito pouco, ela vai mandar atividade que a gente tem que fazer na semana, e mal vai ter muito contato. E foi justamente ao contrário, essa questão de a gente, da intimidade assim, que a gente criou, não de forma amigável, mas assim, de uma forma profissional, que a forma como você acolhe os seus alunos, como você dá atenção individual para os seus alunos, seja online, seja no desafio, faz a diferença, faz com que a gente se sinta mais à vontade, às vezes até para poder se abrir de uma forma com você, assim, que você dá um espaço para a gente surpreendente, para a gente poder tirar dúvida, conversar. Então, isso aí faz toda a diferença. Muito legal, isso é muito legal mesmo, assim, porque é aquele negócio, né? A gente tem que se identificar. Então, assim, a gente construiu uma relação, né? E uma relação de confiança, onde você se sente super tranquila para me abordar quando você precisar, né? E então eu acho que a relação é a ponte de tudo, né? Uma outra pergunta que eu queria te fazer em relação à sua alimentação. Você comentou aí que antes do desafio você não fazia, a sua alimentação não era tão corretinha assim. E aí, como é que foi durante o desafio o processo de mudar a alimentação? Porque, assim, pelas fotos que você mandava no grupo, né, você estava levando marmitinha, tudo. Então, assim, já que a gente está falando numa Gisele completa aí, né, de mãe, dona de casa, esposa, que trabalha fora, como é que foi esse processo de montar a alimentação, de procurar seguir as coisas ali do desafio? Como que foi isso aí? Rafa, primeiro foi quebra de paradigma, né? Porque eu sempre pensava o seguinte: alimentação saudável era mais difícil de fazer do que uma alimentação não saudável. E muito pelo contrário, é uma coisa bem mais fácil,
mais rápida de fazer do que você for lá e fazer uma alimentação fora do que é o correto, né? Então, quando eu comecei o desafio, aí eu sempre fazia o seguinte, eu tenho não sei se é um mau costume, mas eu não gosto de comer comida requentada, né? Então, assim, se for para eu comer comida requentada, eu prefiro não comer. E aí eu fazia o seguinte, no domingo eu fazia a marmita de segunda, terça e quarta, né? Colocava, congelava ali, levava pro trabalho. Aí na quinta e na sexta, quando eu não fazia, aí eu almoçava no restaurante próximo ao trabalho, mas assim, sempre incluindo fruta, verdura e legume na alimentação. Eu digo que nesses 30 dias eu comi mais fruta e legume nesses 34 anos que eu tenho. Mas assim, eu pensava que era uma coisa difícil de se adaptar, a questão do paladar, até porque a gente tem costume de comer coisas que eu tinha o costume de comer muita besteira que eu falo assim, pizza, sanduíche. Quando eu chegava em casa à noite, às vezes eu não tinha tanta disposição para fazer uma janta que eu ia lá pedir uma pizza, que eu ia lá pedir um hambúrguer, que era uma coisa mais rápida para fazer. E quando eu comecei a alimentação saudável, eu vi que o meu gosto paladar pela alimentação saudável mudou, né? Então, assim, eu levava minha marmitinha. Inclusive, até o pessoal do trabalho brincava um pouco comigo. Por quê? Porque eu não tinha uma lancheirinha fina e colocava a marmitinha lá do café da manhã, do almoço, e levava, assim, normalmente. E eu achei mais fácil fazer da fitness do que fazer aquela comida que eu fazia antes. Era bem mais demorado. E, inclusive, o que eu comia antes do desafio refletia até sobre a minha filha, porque eu estava tão cansada, às vezes, para fazer uma comida para ela, que o que eu estava comendo eu dava para ela. E até a alimentação da minha filha mudou. Assim, ela tá comendo frutas que não comia antes, salada, até que eu falava assim, não vou dar para ela não, porque ela é bebezinha, eu vou dar arroz e feijão ali para ela. E até a alimentação dela também tá mudando com relação a isso, porque a gente tem o espelho dos nossos filhos, né? Então, aí eu segui dessa forma. Então, no domingo fazia minha marmita de segunda, terça e quarta, geralmente diferente, para naquele hábito de não comer comida requentada. E quinta e sexta, geralmente, eu comia fora, né, no restaurante, mas não fugindo da dieta, né, da alimentação saudável. E você falou um ponto aí muito importante, né? Porque muita gente pensa que para comer melhor, para comer saudável, geralmente vai sair mais caro, né? E se a gente parar para pensar, na verdade é muito, mas muito mais barato, né? Porque assim, o que é alimentação saudável, né? Frutas, verduras, legumes, que assim você encontra isso muito mais acessível, num preço muito melhor do que você comprar os condimentados, do que você comprar os enlatados. E a diferença que faz isso no seu dia a dia, né? A outra live que eu fiz com a nutricionista, com a Fernanda, a nossa mistura do arroz e feijão, ela é uma mistura excelente. Muita gente fala, não, porque não, né, não vamos comer carboidrato, não vamos entrar nesse mérito. Mas é extremamente saudável o arroz e feijão, né? E é tão saudável, é tão bom que a gente não... Por exemplo, os próprios... as pessoas que não comem carne, né? Os vegetarianos, essa mistura do arroz e feijão, elas suprem a necessidade de proteína. Então, muitas vezes, a gente nem precisa da carne. Então, assim, você está dando um depoimento real aí, né? De que, primeiro, planejamento é tudo na vida, né? A gente precisa se planejar para aquilo que a gente precisa fazer. Então, reservar um dia da semana, sábado, domingo, que seja para a gente planejar o que a gente vai fazer durante a semana, que a gente vai se alimentar, como que a gente vai se organizar, isso é essencial. Às vezes leva muito tempo mesmo, mas hoje a gente já tem vários artifícios que facilitam isso. Você vai na feira, você já encontra legumes, verduras cortadas, né, embaladas no saquinho, então que facilitam mais a vida. Então, e é a velha máxima, né? Vamos desembalar menos, né? E comer mais, né? Comer mais saudável. Sim, e a alimentação saudável faz a diferença, como eu te falei, no organismo, na pele, no cabelo. E eu tenho visto muito isso. Até assim, a alimentação da minha casa mudou. Se você abrir minha geladeira hoje, você vai ver só tudo colorido, fruta, verdura e legume. Se você abrisse há 30 dias atrás, você só ia ver besteira, que era uma coisa bem mais prática que eu tinha que fazer. Então, assim, mudou totalmente a rotina da minha família, do meu esposo, da minha filha, a minha.
alimentação, mudou tudo. Então, assim, fez toda a diferença. Como eu te falei, foi um divisor de águas na minha vida, o desafio. Não, e que bom que mudou até a alimentação da sua filha, né? Que já estava indo para um outro lado e que voltou a incluir mais frutas, mais verduras. E assim, ela está crescendo, né? E ela vai crescendo uma alimentação saudável, que é exatamente o que é o espelho, né? Nós passamos para os filhos o que eles vão ser, eles se espelham na gente, né? Sim, sim. E isso eu tenho mostrado. Ela tem, por mais que ela é bebezinha, que ela não entenda muito ainda, né? Mas ela já vê a diferença, né? Às vezes eu chego em casa lá e aí à noite ela ia pedir um pãozinho pra ela comer. Quando eu tô lá, chego da atividade, tô comendo a banana, ela, mamãe, dá? Aí eu vou lá, dou, ela vai e come. E assim, é uma farra total. Que bom, É outra criança também. Até isso refletiu na minha filha também, Rafa. muito legal. E, Gisele, então, assim, me conta agora, que eu acho que é a pergunta da live, né? Que todo mundo quer saber. Como é que você fez? Para quem viu quem vem acompanhando aí o meu Instagram, eu postei as fotos da Gisele cerca de uma semana atrás. E agora no banner da live também eu coloquei uma foto dela lá, que ela me autorizou a colocar. Como é que você fez para emagrecer? Foram quase 8 quilos, né? Foram 7 quilos e pouquinho em 30 dias. O que que você fez? Conta aí seu segredo pra gente. Rafa, foi as atividades que você sempre colocava no grupo lá pra gente da semana, né? Então, sempre fiz todas as atividades que você postava lá, seguindo certinho. Alimentação saudável, refeição, pelo menos assim, 3 refeições a gente sempre postava no grupo, mas eu sempre tava assim, comendo uma fruta, uma verdura, sempre tava tendo uma alimentação, né, regradinha ali. E aos finais de semana eu continuava seguindo o desafio, mas também fazia caminhada, coisa que eu também não tinha muita disposição para fazer. E cada final de semana eu me superava mais. Tipo assim, no final de semana eu andava 3 quilômetros, no outro eu queria andar 4, no outro eu queria andar 7. E aí, toda vez que eu pesava na balança, né, que eu ia pra balança e via o resultado, nossa, eu ficava cada dia mais feliz. Então, assim, não precisei de remédio, não precisei de nenhum tipo de apoio, né, nessa área de emagrecimento, que muitas pessoas recorrem, né, achar medicamento para acelerar o processo de emagrecimento, né? Mas foi a questão mesmo, assim, de ter determinação, foco, atividade física e alimentação saudável, e foi com isso que eu consegui esse resultado. E assim, você passou fome em algum dia? Em nenhum momento, não passei fome. Igual eu te falei, eu tô comendo mais agora do que antes, né? Antes eu fazia o quê? 2 refeições ao dia. Pela manhã e à noite, que eu comia tudo que eu via pela frente. Agora não, agora eu como de praticamente 3 em 3 horas. Então, se for colocar assim, se fosse desenhar um prato de que eu fazia antes, que um prato que eu fazia agora, colocar na balança, talvez eu tô comendo mais agora do que antes, só que de forma saudável, né? E aí, isso refletiu nos resultados aí que você andou acompanhando semanalmente aí os meus pesos. E assim, o prato, muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Nossa, mas você deve comer pouco. Você come pouquinho. Da mesma forma, quando eu abro um grupo de desafio, eu sempre estou acompanhando o grupo e eu coloco as minhas fotos de refeições, né? Até para estimular vocês. E você tá aí e pode falar. Você viu algum prato meu pequeno? Não. Eram sempre bem recheados, né? Com fruta, verdura, legumes, e era prato mesmo assim, cheio, farto. Não era só De ali, ó, pedreiro, né? um pedacinho, um tomatinho, não. Eram pratos bem recheados. Exatamente. Ó, a Helena até comentou aí, pratinho de pedreiro. Então, assim, é tudo que em quantidade, né? O que a gente coloca e a gente coloca mais qualidade. Pode ter quantidade, mas contanto que tenha qualidade, né? Então, assim, e eu acho assim, Gisele, para a gente falar assim, não teve segredo nenhum, né? Não teve mágica, não teve remédio, não teve chá emagrecedor, né? Foi foco, disciplina, você se desafiou, você se dispôs, né, a fazer e acontecer, você acreditou no processo e você falou para si mesmo, né? É a hora de mudar. Eu preciso mudar,
né? Eu preciso fazer por mim, pela minha filha, pela minha saúde, pela minha família. E então, assim, se voltar, né, e melhorar a sua autoestima. Então, assim, hoje, no começo da live, a gente começou falando e você falou que estava, né, com baixa autoestima, que não se reconhecia no espelho, que colocava as roupas e não se sentia agradável, mas também não queria sair para comprar números maiores. E agora, como é que você está se sentindo? Rafa, ainda não cheguei na minha meta, né? Que ainda tenho um caminho longo a percorrer. E também quero deixar claro que, mesmo que eu chegue na minha meta, eu não quero parar de fazer atividade física, de ter alimentação saudável. Isso aqui eu quero levar para a vida, né? Mas, assim, eu já vi muita diferença, né? Até nas roupas que eu tô... Tinha roupa que eu vesti antes de ganhar minha filha, agora já estão servindo. Eu tenho uma disposição, quando eu saio do banho, que eu vou vestir uma roupa, me olhar no espelho e gostar de mim mesmo, gostar do que eu tô vendo. Apesar que, igual eu te falei, ainda não cheguei no resultado que eu quero, mas eu vou continuar, vou continuar participando do desafio até eu chegar no meu objetivo, né? Mas, assim, minha autoestima tá lá em cima, tô me amando mais, tô cuidando mais de mim. Já tô querendo mudar o guarda-roupa inteiro, né? Jogar as roupas as velhas fora e colocar tudo novo. E tô me amando, Rafa. Que bom. E assim, você comentou antes, numa parte aí da live também, que você chegou a fazer antes, você fazia atividade, né? Você ia para academia, que você olhava os personagens lá e tal. O que que você viu de diferente que você gostou, por exemplo, no desafio? Que assim, para quem não sabe, a Gisele vai continuar no desafio, vai para a segunda Sim, etapa dia do 28 desafio. aí, tamo Isso, junto. segunda-feira. E aí, o que que você viu diferente? O que que te chamou a atenção? Que está te fazendo continuar? O que que é diferente daqueles exercícios que você ia para academia? O que que você fazia? E fala para o pessoal também principalmente sobre essa crença de que malhar em casa não funciona, não dá resultado. Fala aí um pouquinho. Rafa, fazer um comparativo de quando eu malhava na academia e do que eu malhar em casa. Primeiro, na academia, às vezes eu não me sentia tão à vontade para fazer alguma atividade. Porque às vezes você vai para academia, você faz, não discriminando quem faz academia, né? Porque cada um vai do jeito que gosta, né? Vai no foco, numa atividade que se identifica. Mas às vezes eu ficava retraída, ficava tímida de fazer uma atividade, de fazer errado e alguém vir me corrigir. Porque já teve situações que eu fui fazer uma atividade na academia e um personal, um professor que estava lá, falou: não, não é assim, não, é bem assim. Aí às vezes a forma como abordava a gente já ficava meio retraída. E em casa, não. Em casa você tá lá, mesmo que você não faça da forma certa, aí eu falava com você: Rafa, eu fiz assim, como é que tá? E você me orientava, eu me sentia muito mais à vontade. No meu caso, eu me senti muito mais à vontade. E outra coisa, as atividades que você sempre passou pra gente foram atividades que a gente fazia o quê? Eu pegava uma cadeira ali, com a cadeira, com a garrafa PET, já dava para fazer minha atividade ali que fazia diferença, né? Então, eu me senti muito mais à vontade fazendo em casa, muito mais acolhida, né? Tendo você nos orientando em casa do que quando eu estava na academia. Porque às vezes eu fazia uma atividade na academia ali e não sentia prazer. Tava ali só para assim, quero perder X de eliminar X de peso, quando chegar nisso eu vou sair da academia e vou continuar a minha vida. E em casa não, em casa eu sei que eu posso fazer a qualquer momento e a qualquer hora. Entendi. Muito bom. Bacana esse seu depoimento, né? Porque às vezes tem muita gente que acha que ou que malhar em casa não dá resultado, ou que não tem o material necessário. Assim, para quem tá aí com dúvida, né, de participar do desafio. No desafio a gente participa com o que a gente tem em casa. Então, assim, cabo de vassoura, é cadeira. Não tem o colchonete, você pode usar um edredom, um cobertor, alguma coisa só para você não ficar direto no chão. A gente usa de peso 2 garrafas PET cheias da água, que assim, para quem não está fazendo nada, já é muito peso. Então, à medida que a pessoa vai evoluindo, a gente vai adotando outros pesos, a gente vai modificando. E você está no conforto da sua casa, né? Assim, além de você estar no seu horário, você escolhe o melhor horário, você escolhe o melhor local, você não tem esse processo de ter que deslocar até a academia, voltar e ainda poder passar por esse constrangimento, né? Nem todo mundo tem essa atenção, né, devida na academia. E então o projeto surgiu muito por essa necessidade, né?
de atender as pessoas em casa de uma forma mais confortável e de principalmente tirar as pessoas do sedentarismo, né? Porque, assim, por trás da pandemia do coronavírus, tem uma outra pandemia aí escondida, que é o sedentarismo, né? Que todo mundo fica em casa, sentado, comendo muito mais. Então, eu tenho, assim, o meu prazer é mudar a vida das pessoas, sabe? Poder trazer qualidade de vida e saúde, disposição, tudo isso que você relatou, sabe? Então, eu fico feliz com esses relatos e que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho e quero ajudar cada vez mais. Ajudou e muito, Rafa. Não somente a mim, mas a galera toda que já participou dos desafios passados, alguma galerinha que está aí na live, e as próximas que vão vir agora também através desse depoimento meu, né? E de outras pessoas também que você sempre está postando. Acredito que você ainda vai continuar mudando a vida de muitas pessoas, assim como você tem mudado a minha. Legal, muito bem. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa live. Quero agradecer a Gisele, que foi, assim, linda, maravilhosa, conseguiu com que eu me autorizou a postar, fazer todas as postagens, se desafiou, vai se desafiar cada vez mais. E, assim, só tenho elogios. E com certeza vai trazer mais amigas, né, para o processo, que eu acho muito bacana isso. E eu tenho uma oferta especial para quem está aqui na live hoje. Tem um presente, na verdade. Então, quem quiser experimentar, na segunda-feira a gente vai começar um novo desafio. Mas quem não tem certeza ainda, se quer participar, se quer fazer que nem a Gisele, que experimentou uma aula antes para ver como que é, para ver se adapta, me manda uma mensagem, me manda um direct que vocês vão receber. Na verdade, lá na minha bio tem o meu WhatsApp. Se vocês puderem me mandar uma mensagem no WhatsApp, vocês já vão receber o presente, que são 2 aulas e uma aula de alongamento. Então, tem uma aula de braço e perna, uma aula de abdominal e uma aula de alongamento. Vocês vão receber essas 3 aulas para vocês poderem praticar, se identificarem e ver se segunda-feira querem começar junto no grupo. Então, assim, aproveita, corre, porque as vagas estão acabando e quero ver vocês, todos que estão aí na live, participando também do desafio. Pessoal, corre lá que vocês não vão se arrepender, viu? Escuta o que eu tô falando para vocês. Muito bem. Gisele, muito obrigada pelo tempo que você deixou disponível hoje para a gente. Obrigada pelo seu depoimento. Obrigada pela coragem de participar e de ter tomado a decisão de mudar e melhorar a sua qualidade de vida, sua autoestima. Tá de parabéns, viu? Obrigado, Rafa. Eu que agradeço, tá? A oportunidade. Primeira vez que eu participei de uma live. Então, assim, até isso, assim, eu tô quebrando várias barreiras na minha vida, né? Por conta da questão do desafio que vem mudando. Então, assim, obrigado por tudo. E vamos, que dia 28, tamo junto. Isso aí. Muito bem. Aproveita, ó, pessoal que tá na live aí, aproveita para tirar print agora. Manda para os amigos e fala que a inscrição do desafio tá acabando, hein, pessoal? Corre, são as últimas vagas. Sorriso, Gisele, para o print. Aí, boa. Muito bem. Tchau, pessoal. Tchau, Gisele. Boa noite. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Beijo. Beijo, Rafa. Tchau.